Faça um esplêndido dia, homem de Deus e mulher de Deus abençoada. Já começa assim, curte aí e vai compartilhando aí para o máximo de pessoas que você conseguir espalhar essa mensagem maravilhosa, que é a Torá, que vem do verbo iará, que significa acertar o alvo, fazer o que é correto. Instrução, que é iará, que é instruir. Bíblia vem do grego bíblo, como eu sempre falo, que significa papel, ok? Então, etimologicamente falando, é melhor falar Torá. Você é judeu? Não, sou Belo Horizontino. Prazer, o Alisson. Eu começo assim. Para você pilotar um avião, você tem que ter autorização, certo? Horas de voo, tem que ter em simuladores, é claro, né? Tem que ter experiência, etc, etc, etc. Para você, por exemplo, trabalhar como administrador em uma empresa, você tem que ter os cursos comprovados, ser um bom administrador, etc, etc, etc. Para você, por exemplo, exercer a advocacia, a mesma coisa. Agora, o evangelho ficou tão raso, que para você ser uma autoridade no que se fala, só basta você querer. Você pode falar o que você quiser, fazer o que você quiser, interpretar como você quiser, e se você for, abre aspas, famoso, você espalha aí essas notícias. Olha, como eu queria, assim, é muito legal, nós podemos falar o que a gente quiser, mas como eu queria que cada um fosse responsável por aquilo que fala, ou aquilo que ensina, ou aquilo que transmite. Você pode falar o que você quiser, porque censura não, né? Mas você tem que ser responsabilizado por aquilo que você fala. Exemplo, se você está lá numa empresa e administra essa empresa e ela fale, você vai ser responsabilizado, certo? Estou falando isso porque um famoso coach, né? Todos conhecem ele, resolveu batizar aí a sua futura esposa ou sua esposa. Que absurdo. Que absurdo. Sem autoridade nenhuma, por isso que eu comecei falando de autoridade, sem propriedade de causa, sem guiar ovelhas da forma correta e certa. Existe uma diferença entre visão e cosmovisão. Visão é que você enxerga mais ou menos uns 70 metros para sua frente. Cosmovisão é o todo cosmo. O que eu quero dizer? Às vezes você tem uma interpretação básica da Torá. A Torá, basicamente, é 4 níveis interpretativos, que é o Pardês, que é o Peres, Remes, Drosh e Sod. Às vezes a interpretação está simples ali dentro do Peres, né? Peres não, desculpa, é Pachat. Remes, Pachat, Remes, Drosh e Sod. Às vezes sua interpretação está ali dentro do Pachat, dentro do Remes, que é uma interpretação mais simples. Tem aquele que já está no nível de Midrash, tem aquele que já está no nível de Sod, que é Yeshua falando, nunca lestes que o rei Davi fez isso é Midrash. Nele está corporalmente toda a revelação divina, isso é o Sod, ele falando de coisas futuras. Se já é um nível mais avançado, que você se prepara. Seria equivalente, vou parafrasear para você entender, um professor de matemática que ensina você as quatro fórmula básica da matemática, que é subtração, adição, multiplicação e divisão. Mas dentro disso aí tem milhares de outras. E aí, quando você está lá em cima, você já é um PhD que sabe todas as outras e domina ela, ok? Isso não significa que pode invalidar as 4 operações básicas. E para você ter autoridade para falar das 4 operações básicas, você precisa das 4 operações básicas. Aí alguém pode falar assim, Alisson, mas como você mesmo citou, só eu gravar a tabuada. Exato. E mostrar que você sabe. Esse coach, se eu perguntar para ele sobre interpretações bíblicas, se eu perguntar para ele o que é necessário dentro da cosmovisão judaica, nada de judaica cristã, porque cristã significa ser de Cristo. Cristo é ungido, e ungido é ungido do Deus vivo, então é judaica messiânica mesmo.
Não é judaica cristã, não. Isso é interpretação errônea da fé ainda. Judaica messiânica. Messias é Cristo, é a mesma coisa que é ungido. Será que essa pessoa entende as regras de gramática básica? Porque ele é um excelente coach em relação às finanças. Mas em relação à fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística, ele entende? Ele sabe? Se ele sabe, ele entende, então ele vai demonstrar e ele vai exercer essa autoridade guiando o povo de Deus. Aí sim, com certeza, muitas ovelhas vão seguir ele. Mas pelo que estamos acostumados a ver e ouvir, não. Parece que não tem esse arcabouço de informação como ele tem em finanças. É exatamente isso que eu tenho falado para vocês, esse evangelho raso. Com quem você tem se conectado? Você tem se conectado com um evangelho raso ou você tem se conectado com pessoas que estudam de verdade? Sabe a diferença de Torá e Bíblia? E sabe a diferença de cristão e messianismo? Sendo que cristão é aqueles que servem a Cristo e Cristo é ungido do Deus vivo que vem da palavra Machia. Sabe de verdade, não vem de uma religião messiânica ou de uma religião cristã. Yeshua, Jesus é um estilo de vida. Quando você vai estudar a cosmovisão de 500 anos antes de Cristo, você vai ver que não era tratado como religião, e sim como estilo de vida. Eu convido você a estudar. É um estilo de vida. E nada contra se também fosse algum tipo de religião, desde que tenha as primícias corretas. Eu convido a você, irmão, a ler 10 minutos todos os dias de Bíblia, a orar todos os dias 10 minutos e a procurar 10 minutos da gramática básica do seu país, do lugar onde você mora. Depois você aumenta mais 10, passa mais 2 semanas mais 10, até você estar fazendo pelo menos 1 hora de cada. Você vai ver a diferença quando você for ler a Bíblia. Você vai falar assim, nó, que diferença, agora eu sei do que eu estou falando. Se eu perguntar para você, 2 mais 2 é 4, certo? Porque tem essa ideia assim de, cada um tem seu ponto de vista. Então 2 mais 2 é 5, se esse for meu ponto de vista eu estou correto. Se todo Belo Horizontino, todo mineiro, todo brasileiro, todo japonês, indiano, africano falar que é 5, está correto? Não está. Porque você sabe a tabuada. Então absolutos existem. Não tem essa ideia de que, tudo é relativo. Nada de relativo. Você já leu a teoria da relatividade geral de Einstein? Lá ele fala de velocidade, ele não fala de interpretação. Com quem você tem se conectado? Quem que você tem feito network? Aquele que estuda de verdade ou o seu evangelho tem sido bem raso? Gostou? Curte, comenta e compartilha aí. E eu faço questão de responder você se você comentar. Tenha um evangelho profundo, nade no oceano do conhecimento do eterno. Nós não sabemos de tudo, nós não somos o dono da verdade, nós aprendemos a verdade com o dono. Porque a promessa do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, é lembrar você aquilo que Jesus te ensinou, ou te instruiu, ou interpretar da maneira correta. Leia João 14, 26, que você vai ver. Eu vou e não vou deixar você órfão. Eu vou enviar o Consolador e ele te lembrará ou te ensinará tudo aquilo que eu te ensinei. Ou seja, o que Jesus ensinou está na Torá. Ele vai ensinar você como ver da maneira correta e não cair em interpretações errôneas. Veja, eu não estou falando que o coach está fazendo de propósito, e sim que a interpretação dele achar que ele pode batizar sem ter autoridade é correta e não é. Aquele abraço, que o Eterno abençoe você. Faça um esplêndido dia. Compartilhe aí, hein?